Pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de geografia do nosso cursinho Paulo Freire. Vocês se recordam que a aula passada eu comentei da teoria da deriva continental e até para complementarmos aquela aula passada, nós vamos comentar agora um pouco da teoria das placas tectônicas, né, que está ligada diretamente ao tema anterior. Então lá eu havia comentado com vocês, né, da teoria da deriva continental de Alfred Wegener, porém ele não conseguiu concretizar aquela teoria sua, né, faltaram alguns estudos, e Robert Palmer e Donald Mackenzie, dois norte-americanos, deram continuidade àquele estudo, né, de que havia apenas um continente há milhões de anos atrás, como também havia apenas um oceano há milhões de anos atrás. O continente que a gente já comentou era Pangeia e o oceano era o Pantalassa, né? E ali por volta ali dos anos 60, no final dos anos 60, esses dois estudiosos eles conseguiram comprovar essa teoria, né? Então eles conseguiram concretizar e terminar o trabalho, né? A origem do trabalho do Alfred, né? Então essas placas tectônicas que foram responsáveis, vamos dizer assim, para essa fragmentação desse continente original. E é isso que a gente vai ver, né? Como ocorreu essa fragmentação, como elas atuam, né? Como as placas tectônicas atuam, né? Nesse sentido dessa fragmentação, né? De expandir esse continente em fragmentos menores do que o continente original. Então, aí temos um conceito de placas tectônicas, né? Que são grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre, né? Divide-se em 14 principais placas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar umas das outras, né? Então a gente comentou aí crosta terrestre, manto, placas tectônicas. O que seria isso, né? Esse desenho aí, ele é bem didático, explicativo, que nós aí dividimos a Terra, o planeta Terra, em camadas, né? E temos 3 camadas principais e elas estão aí explanadas nesse desenho. Aqui primeiro nós temos a camada da crosta terrestre, né? Que é essa primeira camada aí superficial, é uma camada mais fina em relação às demais. Temos no meio o manto, né? O manto ele é onde ocorre toda a movimentação que vai fazer com que essas placas se movimentem, né? O manto é onde está o magma, né? E o núcleo, aqui no centro da Terra, é o lugar que é mais quente, vamos dizer assim, né? Quanto mais próximo ao núcleo, quanto mais próximo ao centro da Terra, mais quente é. Então nós temos aí agora um outro desenho, também com a crosta terrestre aqui representada por essa faixa preta, o manto, né, representado por essa faixa toda vermelha, e o núcleo aqui por essa faixa amarela. Então, dentro do manto, da segunda camada ali da Terra, nós temos o magma, que é aquela lava que a gente conhece, sai dos vulcões, enfim. Esse magma, ele se movimenta dentro dessa camada. De que forma que ele se movimenta? Nós precisamos entender. Quanto mais perto da crosta terrestre, mais frio, não frio, óbvio, né? Menos quente, vamos dizer assim. E quanto mais próximo do núcleo, mais quente. Então, esse magma que está próximo do núcleo, ele está mais quente. Próximo da crosta terrestre, ele está menos quente. Há uma diferença de 5.000 graus entre a crosta, que deve ter por volta de 1.000 graus Celsius, e do núcleo ali chega até 6.000 graus, né? Então, esse magma que chega ali perto da crosta terrestre, ele se esfria, ele se esfriando, ele desce, ele se torna ali mais denso ao se esfriar, né? Então, ele desce ali e vai chegando próximo do núcleo. Chegando próximo do núcleo, ele se esquenta, porque o núcleo é mais quente, fica menos denso e ocorre o sentido natural, ele sobe. Então, é um ciclo contínuo. Esse ciclo faz com que essas placas se movimentem, beleza? Então, aí o planeta está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Obviamente, nós vamos comentar um pouco mais das principais, e esse desenho mostra as principais, né? Então, nós temos aí a placa sul-americana, que é essa aqui que está em torno do nosso continente, a placa do Pacífico e a placa australiana aqui. Então, tem essas
14 placas principais, que nós vamos comentar um pouco sobre elas depois. De que forma essas placas tectônicas se movimentam? Há 3 tipos de movimentação. Então, tem a movimentação convergente, né? Nesse tipo de limite, as placas convergem, né? Vão no mesmo sentido. Elas se chocam umas com as outras, né? A placa menos densa direciona seu sentido oposto devido à pressão gerada, resultando em dobramentos na superfície terrestre. Ou seja, nós temos essa placa aqui, ela é menos densa que essa outra placa. Elas vão em sentido convergente e uma desce e a outra sobe. Isso gera alguns desdobramentos, né? O que seriam esses desdobramentos? Seriam as montanhas, por exemplo, as cordilheiras que existem no mundo foram ocasionadas devido a esse choque entre essas placas tectônicas. Então, onde isso ocorre no mundo? Nessas faixas laranjas é onde ocorre o movimento convergente das placas, né? Aqui nós temos 2 placas, aqui a sul-americana com a de Nazca, realizando esse sentido convergente entre elas, né? Então, aqui nós podemos observar que existe um resultado dessa movimentação, que seria a Cordilheira dos Andes, né? Bem onde ocorre o encontro dessas 2 placas aqui, onde eu estou com a seta, é onde existe a Cordilheira dos Andes, e assim em todo o resto, onde existe essa faixa laranja. Então, isso ocasiona também as Cordilheiras dos Andes, né? Com os vulcões, que nós vamos ver mais para frente. Então, aí nós temos a cordilheira, que foi ocasionado por esse choque convergente entre essas 2 placas. E também temos os vulcões, que são originários desse choque, né? Nós podemos observar aqui os vulcões que estão ativos no planeta Terra. Nós podemos observar a localização deles. Olha como existe aqui quase aqui no litoral do continente, onde tem essa faixa laranja. Aqui em cima existe outra faixa laranja e também temos vulcões aqui, e isso se repete em todo o mundo, né? Nós podemos observar que realmente há uma ligação direta desse sentido, né? Dessas placas, dessa movimentação dessas placas com o surgimento de montanhas e vulcões. Temos também no sentido divergente, quando as placas se afastam, se elas estão num sentido de convergência em algum lugar, em outro lugar ela está se afastando de outro, né? Então tem esse sentido divergente também, né? Ao resfriar, se acaba fundindo as bordas das placas, fazendo com que elas se tornem maiores, que provoca a expansão do assoalho oceânico, ocasionando terremotos e atividades vulcânicas, né? Onde existe esse sentido divergente dessas placas, né? Essa movimentação divergente, é um local propício aí para acontecimento de terremotos, né? Essas atividades vulcânicas, elas não geram aquela atividade vulcânica montanhosa, como nós conhecemos, mas existe ali a saída de lava daquele ambiente. Então, no planeta Terra, aqui é onde existem, né, essa movimentação divergente das placas tectônicas, né? Ela perpassa aí por quase todo o planeta Terra. E também temos a movimentação ali tangencial, né, transformante, né? Nesse tipo de limite, a movimentação deslizante entre blocos, né? Não há um choque, né, mas não há aquele choque convergente. Elas estão no sentido convergente, mas porém paralelas ali, né, no sentido tangencial. E temos um exemplo claro aí dessa movimentação que ocorre aqui, ó, próximo à América do Norte, que gerou a falha de San Andreas, né, o Santo Andrés, enfim. E ocorreu essa falha enorme devido a essa movimentação das placas tectônicas, né? Então, olha como elas influenciam diretamente, né, na geologia, na surgimento de montanhas, de vulcão, terremotos, né? Então, um estudo que foi aí só concretizado no final dos anos 60, mas que influenciou diretamente na história do planeta, né? Na história da humanidade, na história dos países, do nosso território. Por fim, nós temos alguns tipos de placas que existem, né? Nós focamos aí nas continentais, mas temos aí as oceânicas, que encontram-se no assoalho oceânico, as que passam somente no oceano, as continentais, que se situam sob
os continentes. Então, as 14 que nós vimos temos de todas as formas, tanto as oceânicas, tanto as continentais, e tanto as oceânicas e continentais, elas situam-se sobre o continente e no assoalho oceânico. Para finalizar, trouxe aí duas questõezinhas para vocês, após essa explicação, que geralmente caem em vestibulares, no Enem, podem surgir mais ou menos desta forma, né? Temos aí sobre a falha geológica de San Andreas, que é localizada nos Estados Unidos, e pode-se afirmar, né, que ela é um resultado de intensos terremotos que assolam a região. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão entre duas placas tectônicas. Sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre, ou ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. Temos uma segunda pergunta, que é o movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e a Sul-Americana, aquela que eu comentei, que está ali próximo ao nosso continente. Aquilo ocasionou o quê? Ocasionou o surgimento do quê? Do continente sul-americano, das cadeias de montanhas do México, da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira do Himalaia ou do Grand Canyon, né? Então, deixo essas duas questões aí para vocês tentarem responderem, e um abraço, até a próxima.